Apêndice: a arte planetária do tempo galáctico. A Terra é uma nave do tempo, um ólon planetário que viaja pelo tempo galáctico. O tempo é a força G, a quinta força galáctica. A força G contém o espaço. O tempo não é o que se leva para chegar de um ponto a outro no espaço. O tempo não tem princípio nem fim. O tempo é a quarta dimensão. A força G é a ordem da realidade quadridimensional. A estrutura do tempo quadridimensional é o ólon. A galáxia é organizada como um ólon. Tudo que está dentro da galáxia também é organizado como um ólon. A Terra se movimenta sobre a força G. O ólon da Terra sincroniza-se com o ólon solar de sua estrela local, o Sol. A relação do ólon da Terra com o ólon solar é determinada pelas diferentes proporções da força G ou fractais que interconectam as galáxias, os sistemas estelares e os planetas. A humanidade, com seus 5,2 bilhões de membros individuais, constitui um ólon potencial da Terra. Para converter-se num ólon da Terra, cada membro da espécie humana deve tornar-se autônomo, auto-organizador e autossincronizado. Enquanto a opção de tornar-se holonômico for ignorada, o nível de entropia entre a espécie humana se expande. A expansão entrópica da humanidade acontece à sua própria custa e em detrimento do meio ambiente planetário. Movimentando-se sobre a força G, o destino da Terra é tornar-se sintrópico em lugar de entrópico. A sintropia governa a holonomia. A sintropia é a lei pela qual os ólons individuais aumentam sua energia ao girar juntos, numa interdependência cada vez maior. A holonomia sem autonomia é entropia, a dissipação de energia. Tornar-se um humano sintrópico, florescendo dentro do ólon planetário, é sincronizar-se com o tempo galáctico. Atualmente, os humanos são incapazes de ser sintrópicos, porque não estão sincronizados com o tempo galáctico. O tempo galáctico é para os humanos contemporâneos o que a visão heliocêntrica do sistema solar era para os humanos da Idade Média. Os humanos devem sincronizar-se com o tempo galáctico e tornar-se planejadores da nave do tempo Terra. Movimentando-se sobre a força G da Terra, os humanos, na realidade, são viajantes do tempo. Devido às suas crenças limitadoras tridimensionais, os humanos erradamente exploram o espaço em vez do tempo. Todos os sistemas atuais dos humanos para calcular o tempo estão baseados na proporção 12:60, que cria um ano de 12 meses e uma hora de 60 minutos. Essa proporção é tomada dos 360 graus de um círculo, e não da rotação de 365 dias da Terra ao redor do Sol. A rotação de 365 dias se divide de forma natural em 13 sequências de 28 dias, que correspondem às 13 lunações que sucedem durante um ano solar, mais um dia extra, o fator mais um, circulante, o 25 de julho no atual calendário solar. Negando o poder do 13, o calendário de 12 meses utilizado pelo mundo civilizado é um dispositivo patriarcal, desenhado para marcar os dias santos. No mundo industrial, o calendário de 12 meses é um padrão para converter o tempo em dinheiro. Dos muitos calendários usados pelos humanos, nenhum leva em conta a unidade do tempo planetário e galáctico. O calendário gregoriano é um exemplo da ilógica distribuição de dias por mês. Em vez de 13 meses de 28 dias cada um, o calendário gregoriano distribui o 13º mês como dias extras, acrescentados ao acaso a 11 dos 12 meses. Usado mundialmente, o calendário gregoriano teve por base um sistema de crença mantido apenas por 30% da humanidade. Continuar utilizando este calendário sem levar em conta seus efeitos só pode acabar numa catástrofe global. Não tendo entendido a natureza quadridimensional do tempo, os humanos não entenderam os calendários.
Um calendário é uma planilha do tempo. O propósito de um calendário coordenado com o tempo galáctico é nada menos que uma completa organização sintrópica da vida. Toda a vida na galáxia é sincronizada de acordo com as proporções fractais da força G. O calendário galáctico é a planilha que conecta a vida diária humana com a ordem da força G. Como marco de referência do tempo tridimensional, o calendário gregoriano é distorcido por suas inconsistências ilógicas. Tentar entender o tempo a partir da estrutura distorcida do calendário gregoriano é como tentar convencer um prisioneiro de que o mundo que vê pelas barras de sua prisão é tudo o que existe. Na realidade, a estrutura do tempo do calendário gregoriano resultou na criação de uma distorção do tempo tridimensional, chamada materialismo. Ao viver esta distorção do tempo, os humanos contemporâneos condenam-se a si mesmos a um mundo de problemas cada vez mais intransponíveis. Por seus próprios padrões tridimensionais, os humanos estão a caminho da autodestruição entrópica. Para poder movimentar-se sobre a força G e fazer parte do esquema da nave do tempo Terra, os humanos só precisam corrigir seu calendário, sincronizando-o com o giro galáctico. Ao fazê-lo, terão oportunidade de sair da distorção do tempo. Liberados da distorção do tempo materialista, os humanos serão capazes de enfrentar seus problemas a partir de uma perspectiva galáctica. Uma vez entendidos e resolvidos seus problemas pela aplicação dos princípios auto-organizadores do calendário galáctico, lhes será possível praticar a arte planetária do tempo galáctico. A nave do tempo Terra é um ólon planetário em processo de autoevolução. Este ólon planetário quadridimensional possui um esquema e um campo de movimento codificados com informações solar galácticas. A informação que codifica o ólon planetário é a mesma informação codificada no calendário galáctico. Os humanos que usam o calendário galáctico poderão sintonizar simultaneamente o esquema do ólon planetário. Ao seguir o calendário galáctico e sintonizar-se com o ólon planetário, os humanos tornam-se parte da equipe de planejamento da Terra. Movimentando-se sobre a força G e sincronizando-se com a ordem galáctica maior, a frequência da Terra inevitavelmente muda, e também mudam seus polos. A frequência atual da Terra é 7,8 Hz. A partir do dia 16 de agosto de 1987, a frequência ressonante da Terra tornou-se cada vez mais dissonante. Tal dissonância deve-se ao campo mental inadequado tridimensional dos humanos em relação ao ólon planetário quadridimensional da Terra. Segundo sua própria medida do tempo, a Terra aproxima-se agora de um nível de frequência superior a 8 Hz. Quando a frequência alcançar 8 Hz, a Terra experimentará uma mudança de polos a fim de estabilizar a nova frequência. Em 8 Hz, a nave do tempo Terra será aerodinamizada para funcionar de acordo com os padrões galácticos. Para aproveitar o aumento de frequência e a mudança iminente dos polos, os humanos devem primeiro experimentar uma inversão do tempo. A inversão do tempo marcará aquele ponto no qual os humanos corrigem seu próprio calendário, voltando a seu ciclo original de 13 meses e 52 semanas. Ao sincronizar-se com o calendário galáctico, o calendário solar lunar da Terra funcionará como uma planilha de conversão. 8 ciclos anuais do novo calendário solar lunar da Terra, começando em 26 de julho de 1992 e indo até 25 de julho de 2000, é o tempo necessário para converter o materialismo em arte planetária do tempo galáctico. A mudança de polos será a culminação dessa conversão da planilha do calendário. Até o dia 26 de julho do ano 2000, a nave do tempo Terra será lançada para um giro de 13 anos através do tempo galáctico quadridimensional. A aventura que isto contém para a humanidade é inconcebível, dentro do entendimento limitado do tempo tridimensional.
Esta aventura será o resultado da conversão do tempo é dinheiro em tempo é arte. A diferença entre o tempo como dinheiro e o tempo como arte é a diferença entre o tempo como quantidade e o tempo como qualidade. O ólon é a chave para devolver qualidade ao tempo. O ólon é para o tempo galáctico o que a máquina é para o tempo mecanizado. Todo ser humano nasce com um corpo tridimensional e um ólon quadridimensional. O corpo físico é o condutor biológico. O ólon é a unidade transportadora do tempo. O corpo e seu ólon são inseparáveis. O condutor biológico sustém o sistema nervoso sensorial, o instrumento humano para processar a escala completa de experiências. A experiência do corpo é sincronizada dentro do ólon quadridimensional. O ólon é a experiência do corpo físico no tempo, plasticamente codificada. O corpo no tempo, com seu ólon, é arte. No presente, os humanos não são conscientes de seus ólons e, como consequência, não têm uma forma exata para conectar-se com eles. O Livro dos Kings, o épico galáctico do livre-arbítrio, é uma série de 260 comandos para sincronizar o ólon humano com o ólon planetário, solar e galáctico. O Livro dos Kings, o tabuleiro de viagem, o tabuleiro do oráculo e a bússola galáctica são ferramentas de planejamento. Usando-se essas ferramentas de planejamento em fase com a inversão do tempo, em 26 de julho de 1992, a arte planetária do tempo galáctico floresce como uma realidade evolutiva. O tempo é agora para a nave do tempo Terra 2013.